Você já percebeu que quanto mais você quer algo, mais distante parece ficar? Que as melhores oportunidades aparecem justamente quando você para de persegui-las desesperadamente? E que a paz mental que tanto busca só chega quando você finalmente para de tentar controlá-la? Esta não é apenas uma observação casual. É um dos maiores paradoxos da existência humana. E há mais de 400 anos, um filósofo francês já havia descoberto o segredo por trás desse mistério. Seu nome era Michel de Montaigne, e ele revolucionou completamente nossa compreensão sobre o que significa viver bem. Hoje você vai descobrir por que a obsessão pelo controle pode estar sabotando sua felicidade, como a incerteza pode se tornar sua maior aliada e por que parar de se preocupar tanto pode ser a chave para uma vida extraordinária. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre sucesso, certeza e realização pessoal. Vivemos na era da ansiedade. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tantas oportunidades, tantas possibilidades. E, paradoxalmente, nunca fomos tão ansiosos, tão presos à necessidade de certezas, tão obcecados pelo controle. Passamos os dias planejando o futuro, tentando prever cada variável, buscando garantias que simplesmente não existem. Criamos listas intermináveis, estabelecemos metas rígidas e nos torturamos quando as coisas não saem exatamente como planejamos. Mas e se eu te dissesse que essa abordagem está fundamentalmente errada? Que nossa obsessão pelo controle é exatamente o que nos impede de viver plenamente? Que existe uma forma completamente diferente de encarar a vida? Uma forma que nos liberta do peso da preocupação constante. Michel de Montaigne nasceu em 1533 em uma França devastada por guerras religiosas e instabilidade política. Filho de família nobre, teve uma educação privilegiada, dominando o latim desde criança e sendo exposto às melhores ideias de sua época. Mas privilégio nenhum nos protege da realidade mais brutal da existência, a impermanência. Aos 30 anos, Montaigne seria forçado a confrontar essa verdade de forma devastadora. Em poucos anos, perdeu seu melhor amigo, seu pai, seu irmão em um acidente bizarro e sua filha recém-nascida. Imagine passar por tudo isso em sequência. Imagine sentir que o mundo desmorona ao seu redor, que nada é seguro, que a fragilidade da vida se torna impossível de ignorar. A maioria das pessoas enlouqueceria. Montaigne fez algo completamente diferente. Ele tomou uma decisão radical. Abandonou a vida pública, se retirou para sua propriedade no campo e passou anos em contemplação e escrita. Em sua biblioteca privada, cercado por mais de 1000 livros, descobriu algo que poucos conseguem encontrar: um espaço de liberdade interior. Foi nesse retiro que Montaigne fez sua descoberta mais importante. A única coisa que realmente podemos controlar é nossa própria perspectiva. Tudo mais, o futuro, as outras pessoas, os resultados de nossos esforços, está fundamentalmente fora do nosso controle. Essa percepção mudou completamente sua filosofia de vida. Ele começou a escrever seus famosos ensaios, textos em que não buscava ensinar verdades absolutas, mas explorar sua própria experiência, suas dúvidas, seus erros e contradições. Para Montaigne, o autoconhecimento não era uma busca pela perfeição, mas um exercício contínuo de aceitação da incerteza. Ele descobriu que o sofrimento vem principalmente da nossa ilusão de controle, da crença de que podemos prever o futuro e moldar o mundo à nossa vontade. A pergunta mais famosa de Montaigne, "Que sei eu?", não era apenas um gesto de humildade intelectual, era uma revolução filosófica completa. Enquanto outros filósofos buscavam verdades absolutas, Montaigne questionava a nossa própria capacidade de conhecer essas verdades. Ele se inspirou no ceticismo antigo, uma corrente filosófica que questionava a capacidade humana de alcançar certezas absolutas. Para ele, não existia uma única maneira correta de viver, nem uma única explicação para a vida. O mundo era incerto, fluido, cheio de contradições. Esta visão contrasta dramaticamente com nossa forma atual de viver. Estamos constantemente em busca de certezas.
Queremos respostas definitivas para nossos problemas. Buscamos fórmulas infalíveis para o sucesso e a felicidade. Mas essa obsessão pelo controle só nos torna mais ansiosos. Montaigne propõe algo revolucionário: aceitar que não sabemos tudo e que está perfeitamente bem não saber. Ele acreditava que a mente humana é limitada e falível, e que nossa arrogância intelectual frequentemente nos causa mais sofrimento do que benefício. Aqui está o paradoxo mais belo da filosofia de Montaigne. Quando aceitamos a incerteza, encontramos uma liberdade extraordinária. Se tudo é incerto, então não precisamos carregar o peso de ter todas as respostas. Se nossas opiniões podem estar erradas, podemos ser mais leves, mais abertos ao diálogo, mais flexíveis diante da vida. Não precisamos defender nossas crenças como se fossem questões de vida ou morte, porque reconhecemos que elas podem mudar. Montaigne viveu durante violentas guerras religiosas entre católicos e protestantes. Ele percebeu que grande parte do sofrimento humano vinha da nossa incapacidade de aceitar que podemos estar errados. Ao abandonar a ilusão da certeza, encontrou uma paz mental genuína. Ele não precisava provar nada para ninguém, não tinha que defender sua visão de mundo como a única correta, nem se agarrar a crenças fixas, que poderiam se tornar prisões. Simplesmente observava, experimentava e aprendia, sem a necessidade de chegar a conclusões definitivas. Mas atenção, Montaigne não promovia passividade ou indiferença. Ele não era um fatalista que aceitava tudo sem questionar, nem um nihilista que acreditava que nada tinha sentido. O que ele propunha era algo muito mais sutil e poderoso: o desapego ativo. Desapego ativo significa agir, se esforçar e buscar o que desejamos, mas sem nos tornarmos escravos do resultado. É fazer tudo o que está ao nosso alcance, mas sem nos desesperar se as coisas não saem como esperamos. Como ele mesmo escreveu, não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Essa é a chave: ter uma direção, mas não se obsessionar com o destino. Ter objetivos, mas não se definir pelos resultados. Pense nos momentos da sua vida em que você se sentiu mais livre e feliz. Provavelmente foram aqueles em que você parou de se preocupar excessivamente. Quando decidiu não dar tanta importância à opinião dos outros, quando renunciou a forçar uma situação, ou quando simplesmente aceitou as coisas como são. Montaigne nos lembra que a vida acontece no agora e que frequentemente nosso apego excessivo ao futuro nos impede de ver a beleza do presente. Como ele escreveu: quem fixa sua felicidade no futuro se condena à infelicidade eterna. Isso não significa que devemos renunciar aos nossos sonhos e ambições. Significa que devemos aprender a soltar, a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. E paradoxalmente, quando fazemos isso, as coisas começam a acontecer de forma mais natural. Os resultados chegam não porque estamos obcecados com eles, mas porque paramos de nos pressionar tanto. Começamos a agir de forma mais autêntica, nos tornamos mais criativos e espontâneos, e finalmente encontramos paz. Mas como aplicar essa filosofia em nossa vida moderna? Como realmente nos desapegarmos da necessidade de certezas, sucesso e controle? Montaigne não oferece fórmulas mágicas, ele nos convida a experimentar. Primeiro, comece observando suas próprias reações. Quando você se sente ansioso? Geralmente é quando está tentando controlar algo que está fora do seu alcance. Quando você se sente em paz? Normalmente é quando aceita a situação como ela é. Segundo, pratique a arte de fazer perguntas em vez de buscar respostas definitivas. Em vez de "como posso garantir que isso vai dar certo?", pergunte "o que posso aprender desta experiência, independentemente do resultado?". Terceiro, cultive a curiosidade sobre suas próprias contradições. Montaigne acreditava que somos seres complexos e contraditórios, e que tentar nos encaixar em categorias rígidas só nos causa sofrimento. Quarto, permita-se mudar de opinião. Se você descobrir que estava errado sobre algo, celebre essa descoberta em vez de se punir por ela. Cada erro é uma oportunidade de crescimento.
A filosofia de Montaigne é uma revolução silenciosa. Não é dramática nem chamativa, mas transforma profundamente nossa relação com a vida. É a diferença entre nadar contra a corrente e aprender a navegar com ela. Quando paramos de tentar provar nossa superioridade intelectual, podemos finalmente aprender com os outros. Quando paramos de nos agarrar a nossas crenças como se fossem nossa identidade, podemos crescer e evoluir. Quando aceitamos que não controlamos o futuro, podemos investir nossa energia no presente. Quando reconhecemos nossa própria ignorância, abrimos espaço para a verdadeira sabedoria. Montaigne nos ensina que a verdadeira liberdade não está em conquistar o mundo, mas em nos conquistarmos. E para isso, precisamos aprender a viver sem apego, com leveza, com curiosidade, com a disposição de aceitar o que a vida nos traz. Ele passou os seus últimos anos escrevendo, explorando suas ideias e observando a vida tal como ela é, sem ilusões, sem pretensões, sem máscaras. Compreendeu que o maior erro humano é se levar muito a sério. O segredo de uma vida plena, segundo Montaigne, não está em buscar respostas definitivas, mas em aprender a fazer as perguntas certas. Não está em eliminar a incerteza, mas em dançar com ela. Então aqui está o convite que Montaigne nos faz através dos séculos. E se você começasse a viver sem o peso da preocupação constante? E se parasse de tentar provar algo para os outros? E se simplesmente aceitasse a incerteza e começasse a viver no presente? Talvez, como Montaigne descobriu, você perceba que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em se libertar de si mesmo. Não está em ter todas as respostas, mas em fazer paz com o mistério da existência. Esta é a arte de viver sem pressa, não porque não temos objetivos, mas porque compreendemos que a jornada é mais importante que o destino. Não porque não nos importamos com os resultados, mas porque não permitimos que eles definam nosso valor. A filosofia de Montaigne não é apenas uma curiosidade histórica, é um convite urgente e necessário para nossa época. Em um mundo obcecado pela velocidade, pelo controle e pelas certezas, ele nos lembra que existe outro caminho. Um caminho de leveza, autenticidade e paz interior. A escolha é sua: continuar lutando contra a incerteza da vida ou aprender a dançar com ela. Continuar se torturando com a necessidade de controle ou descobrir a liberdade que vem do desapego. A revolução silenciosa de Montaigne está esperando por você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!